Oi pessoal, vamos para mais um vídeo aqui nesse canal, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre conquistar os seus sonhos, né? Aqueles sonhos que tanto você quer alcançar em 2026, né? O ano está começou, né? Estamos no início de janeiro aí e ainda tem muitos meses pela frente. E aí a gente tem sonhos, né? A gente tem metas para alcançar, mas existe métodos de como você consegue alcançar esses teus sonhos, sabe? Às vezes a gente pensa, nossa, esse sonho é muito impossível de eu alcançar. E nada é impossível para aquela pessoa que acredita e que faz acontecer, sabe? Existe muito a lei da atração, né? A lei da atração é aquilo que você atrai. Ou seja, o pensamento positivo, né? Você imaginar. Se você sonha, por exemplo, eu sonho ter um apartamento na beira-mar, em Fortaleza. E eu sonho, imagino exatamente aquilo na minha mente. De eu saindo para caminhar, correndo ali de manhã, fazendo meus exercícios, sentindo o sol tocar na minha pele, sabe? Aquela satisfação de correr, aquela sensação de depois do exercício físico, aquela sensação de acordar de manhã cedo, sem preocupação e poder cuidar de mim, sabe? E depois do meu exercício físico, tomar uma água de coco ali, depois entrar para casa e tomar o meu café da manhã tranquilamente, com os meus gatinhos, com o meu marido ou sozinha e trabalhar de casa, sabe? Atender os meus clientes que eu quero online e também ter a minha clínica, né? Mas que não dependa de eu estar ali todo o tempo, mas que eu trabalhe mais de casa, né? Assim, mais tranquila, que eu tenha essa vida mais tranquila, sabe? Então eu imagino isso, eu atraio essa energia para mim e eu ainda não conquistei isso. Mas o que que eu faço no meu dia a dia para que eu consiga conquistar? Eu trabalho. Então, eu trabalho com o que eu posso trabalhar nesse momento e tento cada dia subir um degrau no meu trabalho para que eu possa ganhar mais dinheiro e que eu possa realizar esse sonho no futuro, tá? Teve outros sonhos que eu já conquistei e que eu imaginava, como eu nunca sonhei de morar em outro país, mas eu sonhava de morar em um outro estado, em uma outra cidade, que pudesse me dar melhores condições de vida do meu trabalho, né? Melhores condições para mim trabalhar. Mas eu imaginava também, após eu me separar, um homem que verdadeiramente me amasse, que tivesse condições financeiras e que quisesse, né, que desejasse me ajudar no meu trabalho para me impulsionar, porque eu acredito que se o seu companheiro te ajuda, né, a você no trabalho, nas suas coisas, ele te ama de verdade, ele vai te ajudar e os dois possam crescer junto. Eu desejava isso, porque o meu ex-marido, ele não era assim comigo. E que eu amasse de verdade também, que fosse meu companheiro, que eu pudesse conversar e ele me amasse profundamente. E Deus fez o melhor para mim. Eu digo que Deus porque eu acredito em Deus também, mas eu imaginava isso, sabe? De querer um bom companheiro, de querer uma vida mais estável e tudo, que antes eu não tinha. E olha só, hoje eu tô na França. Eu tenho um homem maravilhoso do meu lado, eu posso dizer que é maravilhoso. Tem os seus defeitos? Tem, porque todo mundo tem os seus defeitos, nós somos seres humanos. Mas ele é um homem que eu nunca tive na minha vida. Ele é um homem que toda mulher gostaria de ter na vida dela. E eu tenho. Eu conquistei isso, sabe? E eu desejei isso. E eu conquistei. Mas eu também fiz acontecer. Eu entrei num aplicativo de relacionamento que eu não sabia como usar, foi as meninas lá que me botaram, e eu comecei a ver e eu não ligava muito,
Mas aí, de repente, apareceu esse homem, que é o meu marido hoje. E eu comecei a conversar, mesmo eu, sei lá, eu não gostando muito daquele aplicativo, não achando muito interessante, mas eu comecei a conversar com esse rapaz, né, que hoje é meu marido. Eu comecei a interessar em conversar com ele começou a se interessar a conversar comigo, e dali a gente, né, começou uma relação. Mas eu também fiz acontecer. Porque imagina, se eu quero namorar, eu quero ter um marido legal, eu quero ter um namorado legal, mas se eu não saio para conhecer pessoas, se eu não estou aberta para conhecer pessoas, né? Para conhecer pessoas que, não, esse aqui não é para mim, mas esse daqui é, né? Porque no caminho também vai aparecer coisas que não é para você. Mas se eu não estiver aberta, se eu não agir, não vai acontecer. Porque imaginar, ter pensamentos positivos ou falar coisas positivas para atrair é importante, mas elas sozinhas não vão acontecer se você não agir, entendeu? A lei da atração ela acontece quando você realmente atrai através dos seus pensamentos e atrai através das ações. Porque quem eu quero ser hoje? Eu quero ser uma empresária da minha própria empresa, eu quero que a minha empresa seja um sucesso. Eu pensei isso, eu imagino isso, eu imagino a minha empresa sendo um sucesso, eu imagino eu trabalhando por minha conta própria, mas aí todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa para que esse sonho possa acontecer. Eu internalizei que eu quero isso, eu estou focando nisso, mas todos os dias que eu me levantar, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso possa acontecer. Então, os teus sonhos eles podem acontecer, eles podem até mesmo aqueles impossíveis que você acha que não pode acontecer, eles podem acontecer, porque nós somos energia. Nós atraímos energias, tanto as negativas quanto as positivas. Nós temos doenças através das emoções, através dos bloqueios emocionais, através dos traumas. E nós podemos liberar essas doenças quando você muda esses pensamentos, quando você muda essas emoções. Eu sou um caso. Eu sofri muito no passado e eu trouxe esses traumas para minha vida atual, né? E que eu estou ainda me recuperando. Então, por isso, eu tive muitas causas, muitas doenças emocionais, que medicamentos, médicos não podem me ajudar. Eu já fui em um monte de médico. O último médico foi agora, dia 31 de dezembro de 2025, um gastrologista. E ele disse: os seus exames estão todos ótimos, você já fez todos os exames possíveis. Você tem que controlar a sua mente, você tem que, sabe, se ajudar emocionalmente. Então tá, aí eu disse assim, tá, tudo bem. Não existe mais tratamento, não existe mais nada que eu possa fazer através da medicação, através dos médicos. Então eu vou tentar solucionar isso da minha cabeça. Eu já melhorei muito desde que eu cheguei na França, mas eu ainda tenho muito a melhorar. Porque eu trago traumas do meu passado com o ex-casamento e eu trago traumas também da infância. E isso tudo junta, quando você é adulta, você tem um reflexo de doença que é o reflexo das suas emoções. A sua mente, ela está doente, então o seu corpo fica todo doente também. Então, muitas doenças hoje em dia, gente, ela vem daqui, ó, dos seus pensamentos. Então, o nosso corpo, ele tem um poder imenso de criar realidades, né? Sonhos em realidades. Ele é uma energia. Então, tanto você tem a capacidade de criar coisas boas quanto coisas ruins. Quando você acredita que você não é capaz e você vai fazer um serviço, aquele serviço não sai bom. Mas quando você cria confiança, que você sabe daquele negócio, de fazer aquilo, aí quando você vai lá fazer, sai bom. Porque você acreditou, porque você sabe que você é capaz. Então você criou ali um pensamento positivo e uma ação positiva. Quando você cria um pensamento negativo, você cria uma ação negativa. Então você tem esse poder. Olha só, você tem o poder de transformar a sua vida para o melhor e para o pior. Depende de você. Depende do que você pensa, depende do que você imagina e depende do que você faz todos os dias. Se eu penso negativo, todos os dias eu vou me levantar com ações negativas. Eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer, que eu penso em fazer, que vai melhorar a minha vida, porque eu tenho medo, porque eu acho que o fulano vai achar ruim, ou o que as pessoas vão falar de mim se eu fizer isso.
e não vai acontecer, sabe? Toda hora eu tô em alerta do lado negativo e realmente as coisas não vão acontecer porque você está bloqueando as coisas boas que pode acontecer na sua vida. Então, não bloqueie as coisas boas que possam acontecer na sua vida. Tente ver o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, o que pode estar te impedindo, o que você passou no passado, né? E que agora, como na versão adulta, está te impedindo de alcançar os teus sonhos, sabe? A vida que você sonha, o trabalho que você quer. E tentar resolver isso, sabe? Existem muitas jeitos de resolver isso, de se curar, né? Eu tive assistindo um vídeo aqui na internet e que me abriu muita mente e que realmente eu estou nesse movimento de me curar através das minhas emoções, já que eu fui nos médicos e nada deu nos meus exames, já tomei medicamentos e não resolveu e ele disse que eu tenho que melhorar a minha emoção, então eu tô nesse movimento já faz alguns meses de autoconhecimento, né, autoconhecimento pessoal, de me entender, de entender as minhas emoções, de entender as minhas fraquezas e de entender também as minhas fortalezas, de onde eu sou melhor, né? Para onde que eu posso ir, qual caminho que eu posso seguir e onde que eu funciono melhor. E o que não funciona para mim. Já que eu tô nesse movimento, o destino, ele faz o seu trabalho também. Ele manda coisas para você melhorar ainda mais. Então, como eu tô nesse movimento, apareceu um vídeo para mim muito interessante falando dos métodos, dos livros do Dr. Joy Dispenza, acho que é mais ou menos assim. E eu vou tentar comprar esse livro para entender mais sobre as minhas emoções e tentar me curar através delas. E também curar, não só curar a minha saúde interna, né, como a minha barriga, que ela é inchada, né, ela incha de gases e tudo, e que eu não posso comer nada, que incha, e nem o medicamento funciona, e o médico disse que tá tudo bem comigo, somente a minha barriga inchada, e ele disse que é da emoção. Então, eu quero me curar disso, eu quero ter minha barriga saudável como estava antes, mas eu também quero me curar como pessoa, sabe, para que as portas que eu sei que estão ali me esperando, as portas boas, os sonhos maravilhosos que eu quero alcançar, elas estão ali esperando, mas basta eu tentar mudar o meu eu, sabe? Criar hábitos que mate o meu eu do passado, aquela pessoa que tá cheio de traumas, cheio de coisas ruins, que tá todo o tempo em alerta ali, que qualquer hora pode faltar alguma coisa para você, que você tem que fazer isso, tem que trabalhar mais, tem que ser perfeita para que não possa faltar, morra e um novo eu, aquele novo eu mais leve, mais feliz, sabe? Mais madura nos pensamentos, com inteligência emocional, para que possa enfrentar também as dificuldades com mais leveza, possa nascer. E eu quero criar esses hábitos. Eu quero acordar de manhã cedo, criar todos os dias hábitos que possam me levar cada vez mais perto dos meus sonhos. E que ainda eu não tenho conseguido, mas eu sei que eu tenho mudado. E eu tenho mudado porque eu tenho me esforçado a me conhecer, a deixar de lado o meu eu do passado e tentar ser mais o eu que se aproxime mais dos sonhos que eu quero ter na minha vida. E alguns sonhos, gente, eu já conquistei. Eu posso te dizer que eu já conquistei, acho que mais da metade do que eu quero, sabe? O que eu quero agora é, digamos que seja 30%, sabe? Porque eu tenho muita coisa já valiosa que eu já conquistei através dos meus pensamentos, da minha imaginação e da minha capacidade. Por mais que eu tenha capacidade de não acreditar em mim, de inseguranças, eu também tenho os meus momentos de acreditar em mim e de falar coisas boas. Eu sempre falei muitas coisas boas, digamos, eu vou ter isso, eu vou viajar para fora, eu vou como é? Eu vou viajar para fora para fazer cursos, eu vou conquistar a minha empresa, eu vou ter um marido legal, sabe, que me ame, tudo isso, gente. Eu falava, e eu não me contentava quando as pessoas diziam, Elisiane, não pensa assim, tenta ficar assim, se acalma, já tenta ficar desse modo aí que você tá, sabe, no conforto, que não é conforto, que não era uma vida que eu queria, e eu nunca ouvia elas. Às vezes eu parava para escutar, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Então eu sempre fui muito teimosa
E com a minha teimosia eu quebrei muita cara, mas valeu a pena, porque eu aprendi e ganhei experiência. E hoje eu tô aqui. Hoje eu conquistei muito dos meus sonhos que eu queria. Eu quero te dizer pra você, se você quer muito uma coisa, se a tua mente acredita que você pode alcançar e o teu coração acredita que você pode alcançar, é porque você pode alcançar, tá? Então, acredite nos teus sonhos, mas todos os dias haja para que eles possam ser reais, se tornar reais, tá bom? Então, atraia esses sonhos para você, atraia hábitos que possam levar mais perto dos seus sonhos, para ele se tornar realidade, né? Não adianta só pensar, não adianta dizer também, pensar positivo, pensar no que você pode alcançar isso, porque quando você pensa, o teu corpo ele libera energias que te leva a agir positivamente, né? Então, pensa, acredita profundamente que isso possa acontecer, entendeu? E imagine-se como se já tivesse acontecido. Sei lá, para por alguns segundos no seu sofá, deita na sua cama ou aqui em pé mesmo, e imagine-se. Imagine-se você vivendo aquela vida que você quer, que vai acontecer. E todos os dias faça pequenas ações que possam levar mais perto dos seus sonhos. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque é real na minha vida. E ela pode ser real na sua vida também, tá? Eu não tô falando aqui em verdades. Você pode até ser cético um pouco de não acreditar, porque eu já fui. Mas acredite, mas sempre teve uma coisinha no meu coração que eu acreditava no sobrenatural, no destino, sabe? E já aconteceu milagres na minha vida por eu ter pedido a Deus. E eu acredito que tudo que você imagina, assim, pode acontecer. Às vezes, não tudo, né? Porque nós estamos no mundo físico. Às vezes você é baixinho, você não pode querer ser alto, porque você já nasceu com essa genética. Mas as outras coisas, né? Muitas coisas que a gente quer nesse mundo a gente pode conquistar, tá bom? Mas tenta ver se esse é verdadeiramente o seu sonho. Porque às vezes a gente quer ter muito dinheiro e quando você conquista, não era isso que você queria, não era isso que você buscava, sabe? Não te preenche, não te traz felicidade. Eu quero conquistar muitas coisas, mas eu quero conquistar dinheiro também. Pra mim, pra não faltar pra mim, para os que estão ao meu redor, sabe? Pra ajudar minha família, a quem também precisar de mim, não só minha família, mas a quem precisar de mim, porque eu amo ajudar uma pessoa e ver o sorriso dela, sabe? No rosto dela. Eu quero conquistar a minha empresa, eu quero que a minha empresa vá muito bem, eu quero conquistar dinheiro para ampliar a minha empresa, para ampliar os meus estudos, né? Eu já estudei muito, mas eu quero ampliar mais, eu quero entregar melhor para o meu cliente, né? Mas eu entendo que eu não posso ser perfeita e ninguém é perfeito, sabe? Tirando essa ideia de ser perfeito, mas colocando a ideia que se eu posso ajudar essa pessoa, nem que seja 1%, tá válido, tá bom, entendeu? E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Espero que esse 2026 seja um ano de colheita pra mim e pra você. Eu acredito que esse ano de 2026 eu vá colher muitos frutos que eu já tenho plantado e que você possa plantar também, para que você possa colher e que se você já plantou, que você possa colher aí frutos maravilhosos. Mas mude primeiro você. Se você tem inseguranças, medos, bloqueios, traumas que te impeçam de mudar a tua vida em 2026, tente olhar para dentro e mudar isso, né? Se você tem inseguranças de dirigir um carro, vai lá, enfrenta essa insegurança e dirija o carro. Que só fazendo isso você vai vencer e você vai conquistar. E fazendo de várias formas, com várias coisas que você tem medos, bloqueios, inseguranças, traumas, né? Tentando ser um novo eu em 2026 e deixando o eu do passado para lá. Porque esse é um ano de colheita. Então, nós não podemos trazer o eu do passado para esse ano, que é um ano novo, um ano de colheita, tá bom? Então, um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!